Que saudade de você! Momento de maior audiência. O fenômeno do rádio no canal YouTube Eli Correia Oficial. Vamos, se inscreva. Estamos nos aproximando dos 500 mil inscritos. 500 mil. Só falta você, hein? Só falta você. Ao se inscrever, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma postagem, é mais uma história que a vida escreveu. Ah, e não se esqueça de baixar o nosso aplicativo, o aplicativo Eli Correia, e acompanhar o meu programa todo dia ao meio-dia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o Padre e a Freira. Com o falecimento do meu avô, eu me desorientei bastante, pois ele era um ótimo amigo, um ótimo conselheiro e dono de uma sabedoria impressionante. Se preocupava demais com os meus estudos, se preocupava demais com o meu futuro, se preocupava comigo. Jamais pensei que eu pudesse perdê-lo assim, de maneira tão inesperada, tão rápida, de forma tão súbita. Com o meu avô, uma das coisas que ele fazia questão era de que eu o acompanhasse à igreja todos os domingos. Inclusive, ele me incentivava a participar de todas as iniciativas para jovens por parte da nossa paróquia. Ele mesmo era um dos que organizava festas, quermesses, encontros de jovens. Aliás, os jovens o adoravam. Com o falecimento de meu avô, eu me entristeci muito e inclusive abandonei a nossa paróquia, abandonei a igreja. Sem ele, eu não via graça em mais nada. Mas foi a partir daí que vovô começou a aparecer em meus sonhos e me pedia para que eu não fizesse aquilo, que eu não deixasse de ir à igreja, que eu não deixasse de ir à missa. E foi por esses sonhos repetidos que eu resolvi voltar a frequentar a nossa paróquia. E assim que voltei à igreja, meu querido vô desapareceu dos meus sonhos. Não sonhei mais com ele. Comecei a participar de um grupo de jovens, organizar as festividades e, como sempre fui muito alegre, nesse aspecto eu puxei muito para o meu avô, eu agitava todo mundo. Namorado nunca tive, apesar de ter tido muitas paqueras, muitas propostas. Até algum tempo atrás, eu não tinha nenhuma vontade de me envolver com quem quer que fosse. Mas eis que chega na nossa igreja um padre bem novo, ordenado recentemente. O nosso vigário, bem velhinho, precisava de alguém para ajudá-lo nas missas, nas obrigações da igreja, na coordenação dos trabalhos da paróquia e, com isso, aliviar um pouco a carga sobre os ombros do nosso querido Padre Zezinho, já tão velho, velhinho e cansado. Confissões, missas, casamentos, batizados, unção para os enfermos. Quando esse novo padre chegou, houve uma missa festiva para recebê-lo. E eu, como participante das atividades da paróquia, de todos os eventos, eu estava lá com as minhas amigas e amigos para recebê-lo. Quando ele foi chamado ao altar pelo Padre Zezinho para ser apresentado a nós, eu confesso que eu estremeci inteira. Eu fiquei assim, de boca aberta. Eu fiquei parecendo uma estátua. Eu fiquei hipnotizada. Eu não conseguia tirar os olhos dele. Uma voz cativante, um sorriso lindo. E ele delicadamente foi apertando a mão de todos nós, de um a um, né? Nós que fazíamos fila para cumprimentá-lo. Quando chegou a minha vez, eu tremia dos pés à cabeça. Se existe amor à primeira vista, aconteceu ali. Ali, comigo, naquela hora. Me cumprimentou, perguntou o meu nome
e seguiu cumprimentando os demais. Eu fiquei acompanhando o padre, olhando para o padre, hipnotizada pelo padre. Aquela noite eu dormi com o novo padre de nossa paróquia na minha cabeça. Dormi e acordei pensando nele. E assim foi todo dia, toda semana. E no sábado, dia de confissão, eu fui para o confessionário tremendo, pois sabia que ele estava ali. Quando me ajoelhei, a minha voz não saía. A minha voz ficou embargada. Eu queria ver o seu rosto. Eu queria tocar em suas mãos. Eu queria olhar diretamente nos seus olhos. Mas o confessionário é escuro. Quem está dentro enxerga quem está fora, mas quem está fora não consegue enxergar direito o padre que está dentro. E de tão nervosa, eu comecei a chorar. Eu não resisti e confessei o que estava acontecendo comigo em relação a ele. Eu fui obrigado a confessar. Se você tem de confessar, se você foi confessar, você tem que falar tudo o que está acontecendo com você. Tem que ser, sincera, tem que ser verdadeira. E eu falei. Ele me ouviu e depois disse que mais tarde conversaríamos. Que eu fosse cumprir a minha penitência para poder comungar no dia seguinte, domingo. Eu saí do confessionário esperançosa de uma futura conversa com ele. Ele disse: eu converso com você depois. Tá? Eu converso com você depois. Então eu estava pensando nessa conversa. O que ele falaria? O que ele diria? Mas o que estava acontecendo comigo, sem dúvida, era uma loucura. Sim, eu não estava conseguindo me controlar. Desde o momento que eu vi esse padre, desde o momento que ele foi apresentado a nós, eu estava apaixonada pelo padre. Eu me apaixonei por ele. Mas o que eu podia fazer se o meu coração queria isso? Você quer até se controlar, você sabe até que é errado, mas o teu coração, quem é que domina o coração? Se aquele sentimento era mais forte que eu, não tinha o que fazer. Porém, a partir daquele dia, sempre que eu tentava me aproximar dele, o padre me evitava, me ignorava. Aquela confissão que eu fiz a ele era como se eu não tivesse dito nada. Ele simplesmente esqueceu do que eu falei, ou esqueceu de que ele tinha prometido uma conversa depois comigo. E comecei até a me sentir rejeitada por ele. Mas ele não falou que conversaria comigo depois. Ele não disse: vai cumprir a sua penitência e depois a gente conversa, depois eu quero conversar com você. Ele não falou isso? Será que ele esqueceu? Tudo me atraía naquele sacerdote. Inclusive cheguei a ler histórias de padres que deixaram a batina por amor a uma mulher. De repente, Deus não poderia ter preparado ele para mim? Deus não poderia ter preparado eu para ele? A minha fantasia chegou a tal ponto que cheguei a vê-lo largando a batina e nós dois vivendo um para o outro. E foi aí que eu recomecei a sonhar com o meu avô. Desde quando eu tinha voltado à igreja, nunca mais vovô me apareceu em sonho. Só que agora ele ressurgiu. A sua fisionomia era triste. E quando tentava se aproximar de mim, ele não conseguia. Era como se ele quisesse me dizer alguma coisa, mas não conseguia. Era como se ele quisesse falar. Bem, aqueles sonhos começaram a se repetir. Até que uma noite, me lembro nitidamente, vovô, em sua aparição em meu sonho, conseguiu chegar bem pertinho de mim e com sua voz cansada, ele me disse: estou triste,
Muito triste, minha neta. O que você está querendo não é certo. Estou mesmo magoado. Pense no que você está fazendo. Pense. Não é certo. É muito errado, minha neta. É muito errado. E foi sumindo. E eu acordei em plena madrugada e não consegui voltar a dormir. O dia todo eu passei assustada, preocupada. Vovô estava magoado comigo e eu sabia o porquê. Eu sabia. Era o meu amor louco por esse novo padre da nossa igreja. Eu tenho certeza, eu tinha absoluta certeza. Vovô voltou a aparecer em meus sonhos, só que agora com a fisionomia triste, com a sua fisionomia cansada, com a sua voz, sabe, assim, me condenando pelo que estava fazendo. Eu sabia bem o que eu estava fazendo. Era o meu amor louco pelo novo padre da nossa igreja. E agora eu fiquei entre a cruz e a espada. Como renunciar a essa paixão? Como? Por causa do meu avô, que já morreu, já há tempos. Quantas histórias de padres que deixaram a batina por causa de uma mulher? Quantas histórias? Quantos padres? Eu fiquei sem saber o que fazer. Porém, os sonhos se sucediam e vovô começou a me assombrar cada vez mais. Eu já nem conseguia mais dormir. Foi então que decidi ir ao cemitério e conversar com meu avô lá na sepultura. Eu tomei essa decisão. Só tem um jeito: ir no cemitério, ir na sepultura de vovô e conversar com ele. E foi o que eu fiz. Fui até o cemitério. Ali eu ajoelhei diante do seu túmulo. Fiz orações pela sua alma, orações por ele. E comecei a conversar. Vovô, o senhor não descansa em paz por minha causa, não é? Mas, vovô, eu também não tenho paz. O senhor sabe o que eu sinto. Então, vovô, o que eu devo fazer? Me diz, qual o caminho a seguir? Eu estou apaixonada, vovô. Eu estou amando pela primeira vez e o senhor sabe disso. O padre é a paixão da minha vida. Vovô, eu renuncio a esse amor ou eu renuncio à vida? Me diga qual o caminho a seguir, vovô. Vovô, o senhor que sempre foi tão sábio, o senhor que sempre me amou, que sempre me orientou, o que eu devo fazer, vovô? Vim aqui para, no silêncio do seu túmulo, escutar o seu conselho. Renuncio a esse amor, amor que eu tanto amo, ou renuncio à vida? Foi quando então eu senti como se vovô estivesse ali. Foi quando então eu senti algo me envolvendo, um arrepio, um vento ali ao meu redor, como se o vovô estivesse exatamente naquele momento saído do túmulo e em forma de um vento, de uma energia, eu senti sua presença. E como se ele então estivesse falando comigo, eu pude ouvir a sua voz, como se saísse ali do túmulo aquela voz. Você sabe, filha, que está errada. Renuncie a este amor. Renuncie a esta paixão. Filha, não é certo o que você está fazendo.
Renuncia a esse amor, filha. Renuncie a esse amor. Renuncie a esse amor. Renuncie a esse amor. E desapareceu, como voltando ao túmulo. Naquele momento, ajoelhada ali, então eu decidi: renuncio a esse amor, mas renuncio também à vida. Vou me tornar uma freira. Decidi ali me tornar uma freira. Renuncio a tudo. Me tornarei uma freira. Voltei para casa. Não comentei nada com a minha mãe, com ninguém. E naquela noite, eu tive uma noite tranquila. Eu tive um sono pesado. Eu dormi muito. Finalmente eu tinha conseguido dormir e estava em paz com a minha decisão. E assim, no dia seguinte, comuniquei à minha família que eu ia procurar um convento, porque eu tinha a intenção de me tornar freira. Como eu já era ligada à igreja, ninguém se assustou, ninguém se espantou com a minha decisão. Até apoiaram a ideia. Até endossaram, vamos dizer assim, a ideia. Hoje eu escrevo essa carta para você, Eli Correia, para você narrar no canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu escrevo essa carta aqui do convento Irmãs do Sagrado Coração de Maria, onde estou há 6 meses. Ainda que eu não tenha esquecido o Padre Roberto, peço nas minhas orações que vovô me ajude a encontrar a paz que preciso, pois eu estava à beira de fazer uma loucura, à beira de fazer uma besteira pelo padre. Espero agora, vovô, que o senhor esteja feliz comigo. Renunciei ao amor, renunciei à vida. Aqui do convento das Irmãzinhas do Sagrado Coração de Maria, espero a partir de agora casar-me sim, não com o padre, mas com Jesus. Esta é a minha história. História que eu escrevo aqui do convento das Irmãzinhas do Sagrado Coração de Maria, história que a vida escreveu. Que saudade de você! O Padre e a Freira. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.